palavra do Senhor um pouco agora. Deus já manifestou a sua presença no nosso meio. A palavra do Senhor se encontra no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Deuteronômio. Glória a Deus. Capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Serei rápido e objetivo nessa palavra. Amém, irmãos? Glória. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. Capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, nós vemos aqui no título dessa palavra em Deuteronômio, que fala assim: o fim da lei é a obediência à palavra de Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor aqui, ela é muito clara. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de levar a palavra ali no Monte Verno, e eu falei a respeito do coração quebrantado na presença do Senhor, né? Que Deus é um Deus misericordioso, irmãos, para nos perdoar de nossos pecados, de nossas ofensas, e sabemos que Ele sempre está disposto a perdoar aqueles que realmente reconhecem que realmente erraram e que buscam o perdão de Deus. Porque a questão não é somente pedir perdão a Deus, é reconhecer realmente que nós erramos e que nós precisamos desse perdão. E Deus, Ele sonda e conhece os corações. Então aqui eu quero falar um pouco a respeito de obediência, a respeito de temer a Deus acima de qualquer uma outra coisa nas nossas vidas. Nós devemos temer a Deus, irmãos, porque quando nós tememos ao Senhor, em nossas atitudes nós demonstramos o quanto Deus é importante para nós na nossa vida. Quando nós reconhecemos a Deus realmente como nosso Deus e tememos a Ele, nós não temos dificuldades para servir a Ele. Você já prestou atenção que o dízimo, uma pessoa que é crente, ela não dá por obrigação. Ela não tem dificuldade de dar o dízimo, porque ela é crente. Ela serve a um Deus que sabe que ela está dando, devolvendo para Ele e que Ele vai continuar abençoando ela. Porque tem pessoas que têm dificuldade para dar o dízimo, né? Então a mesma coisa é quem teme Deus. Quando nós tememos a Deus, nós não temos dificuldade de nos submetermos a Ele e nem tampouco a sua palavra. Amém? Então, a gente vê aqui que Deus está ensinando ao povo dele e dando uma condição dentro da obediência. Uma certa vez, o profeta Samuel falou para Saul que Deus, ele se compraz não é no sacrifício, mas na obediência. Então nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Nós devemos ser obedientes ao Senhor naquilo que Ele manda, naquilo que manda a sua palavra, os estatutos dele. O que é que diz a palavra de Deus para mim? O que é que me pede Deus dentro da sua palavra para que eu venha fazer e receber a bênção dele sobre a minha vida? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A bênção de Deus sobre a nossa vida está dentro da nossa obediência. Aleluia. Saul foi um homem que ele teve tudo para ser próspero, para ser um grande rei e ser abençoado por Deus. Mas por causa da desobediência dele, fez com que ele arruinasse todo o plano de Deus que Deus tinha para a vida daquele homem. Então nós devemos entender que a obediência aos mandamentos do Senhor é muito mais além daquilo que nós imaginamos. Se nós guardarmos o mandamento do Senhor, as suas palavras, e estivermos dentro do centro da sua vontade,
eu tenho certeza que o que Ele prometeu para você vai acontecer na sua vida. Porque é uma promessa dEle. Mas sempre que Deus Ele nos dá uma promessa, como Ele deu para o povo aqui, a respeito de herdar a terra, do povo entrar na terra, Deus falou com Moisés e deu a Moisés as bênçãos e a maldição, dentro da obediência do povo. Ele falou, olha, se vocês me forem obedientes, vocês vão ter tudo isso aqui, ó, como de regalia para vocês. Mas se, porém, vocês forem desobedientes, aqui está a maldição também à porta. Então, hoje em dia, irmãos, não é diferente. Nós vivemos a graça, mas a graça não nos isenta de vivermos a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós temos que viver a nossa vida dentro do que nos pede o padrão bíblico, o que diz a palavra de Deus. Porque quando eu ando dentro do centro da vontade de Deus, as coisas são diferentes na minha vida e na sua vida. Amém? Então, lá em Jeremias, eu marquei aqui, para a gente poder ler esse título. Quem quiser abrir a sua Bíblia e ler junto comigo, você pode ler. Presta atenção o que Deus está falando aqui, lá em Jeremias, capítulo de número 5, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi agora isto, ó povo louco, sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Olha só. Aí ele fala assim, não me temereis a mim? Uma pergunta. Diz o Senhor, não temereis diante de mim que pus a areia do mar por limite. Que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não ultrapassara, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não ultrapassarão. Então a gente está vendo aqui o Senhor mostrando para o povo o quanto que Deus nos guarda, irmãos. O quanto que Deus quer o bem para as nossas vidas. O Senhor está mostrando aqui para o povo dele. Ele fala, olha, eu coloquei limite ao mar. Se nós olharmos essa palavra a fundo, presta atenção no que Deus está falando. Ele fala assim, eu dei limite aos mares. E daqui ele não passará. Ainda que ele se levante e brame. Mas ele não passa. Ele só passa daquele lugar se Deus ordenar ele. Deus, ele tem nos guardado, nos livrado de tantas coisas, irmãos, de tanto acidente. Nós estamos, às vezes, andando aí pelas ruas e nós não vemos o livramento que Deus tem dado para cada um de nós. Por isso que é tão importante, irmãos, nós estarmos firmes na presença do Senhor, servindo a esse Deus em obediência, não sendo alguém desobediente, mas servindo a Deus de coração, temendo a Deus, fazendo a vontade dEle, para que Ele possa abençoar a minha família e a sua família. Nós devemos ser obedientes ao Senhor, buscar a presença dEle, para que Ele possa mudar o quadro, a situação dos nossos problemas, das dificuldades, as adversidades que vêm sobre a nossa vida. Se eu sou alguém que não temo a Deus e que ando de qualquer forma, como que eu posso vencer esses problemas? Como que eu posso vencer essas adversidades na minha vida se eu sou alguém que faça as coisas do jeito que eu quero? Se eu sou alguém que faça as coisas do jeito que está na minha mente e que eu acho e que determino que é desse jeito? E dá tudo errado, irmãos. Nós devemos temer a Deus acima de qualquer outra coisa. Uma certa vez o salmista Davi, ele falou, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor, o teu Deus. Não venha na casa de Deus de qualquer forma, irmão. Quando você sair da sua casa, saia com aquela intenção na sua mente, hoje não vai ser mais um culto, hoje vai ser um culto diferente, porque hoje eu estou indo realmente para adorar a Deus. Às vezes nós saímos de casa sem imaginar o que vai acontecer. Olha que coisa linda que Deus fez aqui. Isso é manifestação do Espírito Santo. Isso é Deus mostrando, irmãos, que nós não estamos só aqui nesse lugar, ainda que tenha um número pequeno, mas Deus está mostrando que Ele é conosco aqui, Ele está no nosso meio, Ele está mostrando, olha meu povo, eu ainda habito no meio de vós, eu ainda sou o vosso Deus, para poder fazer aquilo que eu quero nas vossas vidas. Manifestação do Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. Eu estou alegre demais. Deus, Ele mais uma vez mostrou que Ele está no nosso meio.
Porque às vezes, como eu falei para vocês, saímos de casa e vamos para mais um culto. E hoje Deus fez um culto diferente. Sabe por quê? Porque nós demos um culto para Ele diferente nessa noite. Hoje o culto foi diferente. Hoje até Yasmin aqui ficou dando glória a Deus e aleluia. Começou por ela. Os irmãos ainda não tinham chegado. Na hora que começou o culto, ela estava aqui. Glória a Deus, glória, 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 aleluia. E Deus manifestou a presença dele no nosso meio. Só que nós devemos guardar o nosso pé ao entrar na casa do Senhor. Irmãos, nós devemos guardar o nosso pé dos caminhos aonde nós estamos andando. Porque o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Diz a Bíblia, contemplando os bons e os maus. O Senhor está todo o tempo nos olhando e nos observando a nossa atitude. E a gente vê aqui, olha, o salmista, quando ele fala isso, o zelo desse homem pela casa de Deus, a vontade desse homem de estar na presença de Deus, um homem que temia a Deus. Se nós formos olhar a vida do salmista Davi, nós vemos que realmente ele pecou diante da presença de Deus. Mas Davi, irmãos, Deus teve Davi como um homem segundo o coração dele, um homem que temia, porque Deus não olhou, não foi o pecado de Davi naquele momento. Deus estava olhando o coração daquele homem. Deus sabia e conhecia o coração de Davi. Tanto é que quando ele levantou o profeta Natan para ir falar com ele, a primeira coisa que Davi fez foi: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra Deus. O temor se apoderou na vida daquele homem de uma forma tão grande que no mesmo momento que ele falou que tinha pecado contra o Senhor, diz a palavra de Deus que o profeta falou: mas Deus já te perdoou. Nós devemos temer a Deus. Quando nós entramos por essa porta, nós devemos entender que nós viemos aqui para poder entregar para Deus o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Deus está esperando, irmãos, pessoas que realmente reconheçam Ele dessa forma, como Senhor, como soberano sobre as nossas vidas. Porque às vezes, na nossa atitude, nós não demonstramos isso para o Senhor. Nas nossas atitudes, nós demonstramos ao próprio Deus que nós não tememos. Porque fazemos coisas erradas. Errar não é o problema. O problema é não reconhecer o erro. E nós devemos ter cuidado com isso. Davi foi um homem que pecou contra Deus, mas ele reconheceu o seu erro. Se nós prestarmos atenção em Saul pecou contra Deus, mas ele não assumiu o erro dele. Quando o profeta Samuel foi falar com ele, ele colocou a culpa no povo. Que barulho é esse de animal que eu estou ouvindo? Ele falou: não, foi alguns animais que a gente guardou para poder sacrificar a Deus, que o povo pediu. Que o povo pediu o quê? Leia bem o título. Ele diz que foi o povo. Ele não assumiu a culpa dele para dizer: não, realmente eu errei e me perdoa, Samuel. Eu vou orar a Deus para que Ele me perdoe. Ele não fez isso. Ele não reconheceu o erro dele. E por tanta desobediência, chegou um ponto que Deus falou: olha, o teu reinado a partir de agora, ele não será mais teu, mas eu passarei para outro. Assim Deus nos dá a oportunidade, irmãos, de servir a Ele. Se nós não servirmos a Deus da forma que o Senhor quer que a gente sirva a Ele, Ele vai levantar outro no meu lugar e no seu lugar para que possa servir a Ele do jeito que Ele quer. É Ele quem estabelece lei e quem tira a lei. É Ele quem estabelece rei e tira rei. É Ele que faz as coisas do jeito que Ele quer. Então nós temos que entender que o Senhor nos entregou algo na nossa mão e que um dia Ele vai perguntar a cada um de nós por aquilo que Ele nos entregou. E nós devemos ter esse temor no coração. Por quê? Porque quando nós tivermos esse temor no nosso coração, aí sim iremos servir a Deus da forma que Ele quer que nós sirvamos. É mais ou menos desse jeito. Eu coloquei aqui, olha, se você olhar e prestar atenção, lá no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, o capítulo 22, o 14 e o 16, mostra Davi fazendo toda a preparação para poder construir a casa de Deus. A maior vontade de Davi, irmãos, no coração dele, era poder construir a casa de Deus, porque ele falou: olha,
eu habito numa casa, num palácio, mas isso aqui é uma coisa tão maravilhosa, e o meu Deus até hoje, ele não tem uma casa para ele. Ele habita em tendas. E Davi preparou o maior cenário para poder construir a casa de Deus. Se você olhar aqui nessa passagem, o que ele juntou de ouro, prata, madeira, tudo que era do bom e do melhor para poder construir a casa de Deus, esse homem fez. Só que Deus chega para ele e fala para ele: olha, Davi, não vai ser tu quem irás fazer a casa para mim morar, mas o teu filho. E diz a palavra do Senhor que aquele homem se entristeceu. Irmãos, às vezes nós fazemos tão pouco caso das coisas de Deus. Às vezes nós fazemos tão pouco caso daquilo que Deus entrega para nós. Sabe por quê? Porque nós não cuidamos. Nós não temos o zelo que Davi tinha de querer construir a casa de Deus. O Senhor às vezes tem entregue nas nossas mãos algo e nós estamos, não sei como que dizer, não estamos valorizando. Nós devemos valorizar aquilo que Deus entrega para nós. Quando aqueles 3 homens foi entregue para eles, para cada um foi entregue uma quantia de talentos. Teve um que desprezou. 2 pegaram e trabalharam com aquele talento que Deus deu para eles. Aqueles homens temiam a Deus. Aqueles homens, eles cuidaram de multiplicar aquilo que Deus entregou para ele. E o que é que Deus tem entregue nas suas mãos? O que é que Deus entregou para você como uma responsabilidade para falar assim: olha, meu filho, isso aqui é seu, toma conta, cuida disso aqui, porque isso aí, olha, é meu, mas eu vou deixar com você para que você cuide. Será que nós temos cuidado, irmãos? Será que nós temos tido esse zelo que Davi teve de construir a casa do Senhor? Agora, ele não teve temor quando ele adulterou. É verdade, mas é como eu falei para vocês. Mas no momento em que o pecado dele foi colocado diante dele, houve um arrependimento imediato. Então aquele homem alcançou a misericórdia de Deus ali naquele exato momento. O temor de Deus se apoderou sobre a vida dele, que ele falou, olha, ele reconheceu que estava fazendo errado. Porque quando nós não tememos, nós não consertamos. Nós continuamos fazendo errado e continuamos fazendo errado. E Deus está esperando lá de cima, olhando para nós, qual o dia que vai tomar uma posição. É desse jeito, irmãos. Isso aqui é palavra de Deus para o meu coração e para o seu. E nós devemos entender que servir a Deus não é de qualquer jeito. Olha, você quer ver o maior presente que Deus te deu? A salvação. Aí eu pergunto, você tem valorizado a sua salvação? Isso aqui é eu quero que vocês entendam dentro dessa palavra. Não é que você fique com aquele sentimento, mas o irmão Eduardo está ali. Não. Eu quero que você pare para pensar e refletir naquilo que Deus te entregou. Será que nós damos valor, irmãos, à nossa salvação? Será que nós estamos dando valor à morte de Jesus, o sangue dele que foi derramado por nós na cruz? Será? Pare para pensar nisso. Será que o que nós estamos fazendo é o suficiente para agradar o coração de Deus e podermos dizer assim, não, eu estou fazendo e agora eu posso ficar tranquilo porque eu sei que eu estou bem com Deus? O temor a Deus, irmãos, faz com que nós possamos valorizar aquilo que Ele entregou para mim e para você. Isso é uma palavra para a gente pensar, irmãos. Nós devemos, às vezes, refletir e pensar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, o que Ele tem mais para mim e para você aqui, dentro da palavra dEle, é bênção. Mas são bênçãos que existem condições para que nós possamos alcançar essas bênçãos. O Senhor Jesus, lá no último capítulo de Mateus, Ele diz assim, olha, que os sinais seguirão aqueles que crerem. Ou seja, Ele está falando que os sinais irão seguir aqueles que creem. Ele está falando daqueles que creem, que estão firmes, que estão buscando, que estão na presença do Senhor, fazendo a obra dele. Ele está falando, olha, aqueles que creem realmente, os sinais seguirão a eles. Aleluia. Só que hoje em dia é diferente. O povo de Deus não está, o sinal não está correndo atrás dele.
O povo está correndo atrás dos sinais. Meu Deus, me dá um sinal. Ligo para não sei quem, ligo para não sei quem, ora por mim. Mas nós não temos a coragem de colocar, dobrar o nosso joelho no chão e buscar a presença de Deus para saber qual a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Então, quando nós tememos a Deus, irmãos, as coisas são diferentes na nossa vida. As coisas passam a ser diferentes. Até a minha intimidade e a minha comunhão com Deus vai ser diferente. Sabe por quê? Porque quando nós tememos ao Senhor, nós temos vida também de... Como é que fala a palavra que o pastor usa muito? Quando é algo assim, um devoto. É isso? É a palavra que ele usa, é isso, né? Devocional, exatamente. Essa é a palavra que eu queria. É mais ou menos desse jeito. Davi, Daniel. Os irmãos lembram de Daniel? Daniel era um homem devoto a Deus. Diz a palavra do Senhor que Daniel, por 3 vezes durante o dia, ele se prostrava diante de Deus na janela que havia no seu quarto, e essa janela ficava para o lado da direção da cidade de Jerusalém. Um homem que tinha um compromisso com Deus, e dentro do seu compromisso, ele fazia aquilo ali não por uma religiosidade, mas porque ele temia a Deus, irmãos. Daniel sabia quem era Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ali naquela cidade, naquela província, havia tantos homens, mas sempre que Deus dava um sonho para o rei, quem que revelava o sonho do rei? Porque ali tinha servo de Deus. Quando nós realmente servimos a Deus e temos esse temor, Deus passa a nos mostrar a vontade dele para mim e para você. Amém, irmãos? Vou colocar mais um pouquinho aqui, vou mais adiante. Salomão, outro exemplo. Salomão não temeu quando passou a sacrificar aos outros deuses. Salomão, no início da carreira dele, como crente, como servo de Deus ali fiel, ele temia Deus. E ele buscava a presença de Deus. Mas aí agora o Senhor pega algo e entrega para aquele homem, que não foi algo material. O material veio com o decorrer do espiritual. Deus deu a sabedoria para aquele homem. E a sabedoria, irmãos, que foi dada para aquele homem, nunca existiu no mundo inteiro um homem como Salomão. E diz a palavra do Senhor que em um certo momento da vida de Salomão, na sua velhice, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus entrega algo para nós e nós não cuidamos bem. E o que é que acontece? Sobe para o coração, vai para a cabeça e nós esquecemos de Deus. E que o Senhor nos livre desse mal. Às vezes Deus, eu tenho uma certeza absoluta que a maior vontade do Senhor é de abençoar a igreja dele aqui na terra, mas de uma forma tão poderosa, mas tão grande. Mas ele não faz porque tem muitos que ainda não estão do jeito que ele quer. Porque ele sabe que se ele fizer, aí é que a pessoa não vai ser fiel mesmo. Se no pouco não está sendo, é o que diz a palavra dele. Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Mas se no pouco nós não estamos sendo fiel, como que Deus vai poder nos colocar no muito, irmãos? A salvação foi dada para cada um de nós, para nós ganharmos almas, pregarmos o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. E é isso que nós precisamos fazer. Para que essa igreja possa crescer, nós precisamos evangelizar. E como que alguém vai sair para evangelizar se não tem temor a Deus? Ela não sai, ela não está preocupada com as coisas de Deus. Por isso que eu falo, a salvação foi o maior presente que Deus já pode ter dado para um ser humano aqui na terra. E aí eu pergunto mais uma vez, será que nós temos dado valor à nossa salvação? Uma palavra de conscientização, irmãos, para que nós possamos entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Este homem recebeu um algo de Deus que afastou ele da presença do Senhor. Às vezes nós queremos fazer, não é nem mais para querer agradar a Deus, é mais para que as pessoas vejam. Vocês lembram de Ananias e Safira?
eles estavam fazendo ali não era porque eles tinham a vontade de servir a Deus. Eles estavam fazendo ali porque eles queriam aparecer. Essa é a verdade. Eles pegaram uma herdade que eles tinham, venderam e chegaram diante do apóstolo mentindo. Somente para mostrar, para fazer igual os outros estavam fazendo. Olha, está aqui ó, o dinheiro. E por engano. E o que é que aconteceu com eles? Eles foram fulminados naquele exato momento. Porque o apóstolo Pedro falou, olha, tu não estás mentindo a nós, mas ao Espírito Santo de Deus. Então nós vemos, irmãos, que Ananias e Safira, eles foram um mau exemplo. Quando nós começarmos a fazer a obra de Deus, e na nossa atitude nós mostrarmos para o Senhor o quanto nós o amamos, o quanto nós queremos ganhar almas, o quanto nós somos fiel a Ele, as coisas vão ser diferentes na nossa vida. O Senhor vai passar a se revelar para nós. Nós vamos dormir, nós vamos ter sonhos, nós vamos ter visão, nós vamos ter revelação. Quando o temor de Deus se apodera de uma igreja, irmãos, as coisas passam a ser diferentes. Quando o povo de Deus tem temor a Ele, aí Ele se mostra para aquele povo, Ele se apresenta para aquele povo e as coisas são diferentes. Lembre da igreja primitiva, como é que era? A Bíblia diz que havia temor e tremor naquela época. Eles temiam a Deus e eles dependiam de Deus. Às vezes, a gente não vê acontecer nada na igreja, sabe por quê? Porque nós não estamos dependendo de Deus como naquela época. Se hoje em dia fosse como naquela época, 100% dependência do Senhor, ou aí os negócios iam ser diferentes. Aí o povo iria realmente buscar a presença de Deus, porque ou buscava ou morria naquela época. E quem livrava os crentes da morte? Deus! O sangue daqueles crentes até hoje clamam, irmãos, para que Deus faça justiça. Até hoje o sangue daqueles crentes estão clamando por justiça. Todos aqueles que morreram em favor do Evangelho, Deus está esperando o momento, porque Ele vai fazer justiça por aqueles sangues que foram derramados. Nós devemos sacrificar algo para Deus, temer ao Senhor acima de todas as coisas, para poder servir a Ele. Porque se eu não temo a Deus, eu faço as coisas de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito que se faz as coisas do Senhor. Tem que se ter ordem e decência dentro da casa de Deus. Amém? Vou trazer mais um último exemplo. Que não é um exemplo, é bem uma anotação que eu coloquei aqui. Eu coloquei assim, olha. No temor de Deus, Deus se revela. Aí quando Ele se revela, tem glória, tem ordem e tem juízo no nosso meio. Isso acontece quando nós tememos ao Senhor. As coisas passam a ser diferentes na minha vida e na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Quando nós tememos realmente a Deus, nós fazemos tudo para poder alcançar aquilo que pede a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então que essa palavra, irmãos, possa ficar guardada no seu coração. Eu vou parar no tempo certo, 30 minutos, e que essa palavra possa ficar guardada no meu coração e no seu coração. A Bíblia nos mostra lá no livro de Êxodo, que quando Deus descia ali no monte, o povo de Deus, eles não temiam a Deus, eles tinham medo de Deus. Era diferente. Ter medo e temer. E diz a palavra do Senhor que ali começava a ter trovões e relâmpagos, e o cume do monte fumegava. E o povo tinha tanto medo que eles chegaram ao ponto que Moisés chamou o povo e falou: olha, Deus vai falar conosco hoje. Então, que o povo se achegue perto do monte. E quando eles viram aquilo ali, eles temeram. Eles ficaram com medo. Eles falaram: não, Moisés, vai tu e fala com Deus. E depois tu fala para nós o que é que Ele falou contigo. E Deus não quer que o povo dele, irmãos, tenha medo dele. Deus quer que nós estejamos uma relação íntima com Ele. Ele quer se revelar a nós e quer que nós também nos revelemos para Ele. Colocar para fora aquilo que está no nosso coração. Ele conhece
esperando que eu e você possa colocar para fora, e Ele quer ouvir aquilo que está dentro de nós. Para quê? Para que Ele possa responder a nossa oração e fazer o que Ele tem de fazer por nós, lutar por nós, dar a vitória. É tanto problema, é tanta dificuldade, irmãos, mas eu quero falar uma coisa para você. Diante desses problemas e dessas dificuldades, muitas das vezes nós não colocamos no pé do Senhor, porque quando você colocar o seu problema e a sua dificuldade ali no pé do Senhor, Ele irá resolver o seu problema, Ele irá resolver a sua dificuldade, as coisas irão mudar na sua vida e tudo será diferente da sua família. É desse jeito. A vontade de Deus é abençoar o povo dele. A vontade de Deus é que os crentes e o povo dele se coloquem diante da presença dele e ponham o seu problema para ele. A vontade de Deus, irmãos, é resolver o meu problema e o seu. Só que ele está esperando que o povo realmente tenha temor e se ajoelhe e quebrante o coração na presença dele e comece a falar aquilo que você está passando. E aí será diferente. Naquela época da igreja primitiva, o povo orava e buscava a presença de Deus, e Deus respondia. Às vezes nós passamos por dificuldades e pedimos para que orem por nós. Não peça para ninguém orar por você, não. Vá você mesmo orar e buscar a presença de Deus. O véu já foi partido ao meio. Agora nós não precisamos de intercessor como no Antigo Testamento. Agora nós temos livre acesso para poder falar com o Senhor nosso Deus, para que Ele possa nos responder e nos revelar a sua vontade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?